Muito bem. Então, boa tarde a todos. Bem-vindos ao Seminário 4 do projeto FAPESP de Deslocamentos Humanos, Narrativas e Representações, Brasil, século XX e XXI. Então, dou boas-vindas também aos nossos inscritos, assim como ao grupo que vai apresentar as palestras de hoje. Eu agradeço mais uma vez a Miriam Rossi, que é a nossa co-coordenadora importante que leva esse projeto para frente desde o começo. E boas-vindas também ao professor Dr. Federico Croce, que é o nosso representante em Gênova, porque nós estamos espalhados pelo mundo, né, Federico? E vou passar para ele, então, a coordenação deste seminário e agradeço a todos a presença no dia de hoje. O tema que estará em questão leva o título de Culturas de Desafio nas Relações Étnico-Sociais. Então, passo a palavra ao Federico e daqui para frente você coordena, Federico. Muito obrigada, obrigada também a todos aqui presentes e aos palestrantes que vão, então, ornamentar e contribuir, né, para o tema de hoje. Então, muito obrigada. Passo a palavra, então, ao Federico e agradeço imensamente a Brigitte e a Renata, nossa Ciúda, representante da Polônia, né? E pela participação no dia de hoje. Federico, então, com a palavra. Tá bom, muito obrigado. Muito obrigado, boa tarde a todos e agradeço muito a apresentação que fez já a professora Tucci. Agradeço a ela, como agradeço a Miriam e todo o comitê organizador e comitê científico desse seminário pelo convite. Vou apresentar direito a primeira palestrante dessa tarde. A primeira palestrante será a professora Brigitte Grossman-Cairus. Brigitte é doutora em História pela Universidade do Estado de Santa Catarina. Pesquisa questões que são voltadas à identidade, imigração e políticas étnicas dos ciganos brasileiros, ROMs, no Brasil. Possui um mestrado em História da Diáspora Africana pela York University, em Canadá, bacharelado com licenciatura plena em Artes Plásticas pela Universidade do Estado de Santa Catarina. Nos Estados Unidos, foi coordenadora do Lehman Institute for Association do Brasa, atualmente é docente do Polo de Educação à Distância da Universidade sempre de Santa Catarina. E, obviamente, é pesquisadora, integrante do grupo de pesquisa do LER, do Laboratório de Estudos nosso na USP. E hoje a professora Brigitte nos vai falar de ciganos, rom no Brasil, identidade, migração e anticiganismo. É um tema especialmente difícil, um tema muito instigante, porque a estigma e a discriminação nas relações com a população cigana é uma coisa que tem séculos de prejuízo e séculos de estigmas. Também na Europa é uma das comunidades que tem mais estigmas discriminatórios levando por cima. Então, vamos escutando a relação da professora Brigitte. E passo a palavra. Boa tarde a todos. Muito obrigada, Federico. Agradeço também, né, a professora Maria Luísa, a professora Miriam Rossi também, a professora Renata Ciúda por estar aqui com a gente hoje e todos os colegas que estão aqui. Eu, na verdade, estou bastante ansiosa e muito feliz pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje, porque eu sinto que é como se fosse uma primeira vez, apesar de ter falado tanto sobre esse assunto já em algumas palestras, mas estar envolvido com essa minha pesquisa já há bastante tempo. Eu sinto que é uma das primeiras vezes que eu estou no lugar certo para falar sobre essa pesquisa, né? Porque eu sinto que, enfim, eu tenho aqui os colegas que vão poder entender um pouco mais acerca do assunto. Eu digo isso porque
a pesquisa sobre imigração dos ciganos roms para o Brasil sempre foi um grande desafio desde o começo, porque a gente não tem fontes primárias, nem assim, fontes secundárias a respeito, né? Primárias, sim, que foi... Eu acabei indo, na verdade, buscar essas informações junto a alguns líderes ciganos, né? Existe uma dificuldade também grande de conseguir conversar, a gente que não é cigano não consegue chegar muito facilmente nessas comunidades e ter uma abertura para perguntar questões íntimas da família, da história dessas famílias, enfim, da trajetória, né? E os ciganos, em geral, têm também um costume de não revelar questões pessoais para não ciganos, né? Então, enfim, e ainda o trabalho que eu fiz até aqui, ele é bastante introdutório, né? Foi primeiro uma questão de conseguir dar uma visibilidade aos ciganos como seres migrantes, porque isso até agora não era colocado assim, os ciganos não tinham ainda uma posição como seres migrantes na historiografia brasileira, né? E também trazer questões de identidade e, como o Federico falou, a questão da discriminação dos ciganos no Brasil e no mundo, ela é, em relação a outras minorias e outros grupos, ela é bastante forte, né? Então, mas ela é abastecida por ideias, né? De identidade distorcidas, né? Mas essa questão do ciganismo não é simplesmente uma questão cultural, é uma questão pervasiva, porque ela vai entrar também nas próprias, por exemplo, políticas de imigração, né? Que o governo brasileiro teve, né? Principalmente aí no começo do século XX, quando esses ciganos estavam vindo em maior número, né? Bom, então, o tema hoje é esse, né? Ciganos rom no Brasil, de uma maneira geral, mas a minha pesquisa, eu concentrei mais com os líderes, esses líderes vivendo na região sudeste e sul, né? Do Brasil, principalmente. Pode passar para mim, por favor, Vitor. Só para dar uma pequena introdução aqui sobre a questão da diáspora cigana, para a gente ter uma compreensão, né, de como esses ciganos chegaram na Europa, da Europa para o Brasil. Os estudos em gerais que a gente tem, históricos, linguísticos, genéticos, apontam para uma origem desses ciganos na região do Punjab e Rajastão, né, na atual Índia, e que eles primeiro migraram entre os séculos VI e XI e XI, né, indo, cruzando o Oriente Médio, entrando na Europa, chegando na Europa, então, por volta do século XIV. Mas muitos desses ciganos foram ficando pelo caminho e constituindo os grupos, né, étnicos específicos, assim como os Dondawar, por exemplo, em regiões como Turquia, Síria, né, Egito, Palestina. Agora que a gente tem toda essa discussão também em torno do Afeganistão, a gente tem grupos também no Afeganistão, por exemplo, né? E é importante entender, então, que não existe o cigano, né? Tem os ciganos e tem grupos e subgrupos, então, digamos que não é uma identidade monolítica, são várias identidades e obviamente, essas identidades vão se transformando ao longo do tempo. Pode passar, Vitor, por favor. Então, aqui de uma maneira mais geral, para a gente entender da Índia, como foram chegar até a Europa, né? Mais ou menos esse seria o caminho. No que tange os roms que chegaram no Brasil, a gente tem principalmente os calons, que no primeiro momento, já no comecinho da colonização, chegaram de regiões da Espanha e Portugal, né? E mais tarde, enfim, roms que vieram de várias partes da Europa e também do leste europeu. Pode passar, por favor.
em termos de identidade, uma das questões importantes da gente entender é que a identidade cigana não passa por uma questão, entre aspas, de cor específica, né? Havia até o século passado uma ideia de que o cigano ele era, né, era uma categorização como se fosse uma raça escura, né, dentro daquela visão racial que ficava forte até o século XX, né? Mas, na verdade, no Brasil e em outros lugares, mas no Brasil, por exemplo, a nossa realidade aqui é que a gente tem uma miscigenação muito forte dentro dessas comunidades ciganas e que a gente tem, por exemplo, entre os calons, ciganos que têm traços indígenas, traços negros, enfim. Então, a gente não pode atrelar a questão da identidade cigana a uma questão étnica, racial, entre aspas, né? Ela está voltada principalmente a questões de valores étnicos, né? E, de maneira geral, eles continuam, né, sendo vistos como estrangeiros, inassimiláveis, né? Não foram aceitos, né, até há pouco tempo atrás, com o Dia do Cigano, que foi institucionalizado em 2006, mas até finaizinhos do século passado, os ciganos nem eram vistos como brasileiros, né? Eram vistos como nômades e de outros lugares, né? E é por isso que a gente vê também que, academicamente, eles não entraram dentro do discurso racial, né? Da questão, por exemplo, da democracia racial, desses tipos de discussões, né? Porque eles eram vistos sempre como naquela alteridade extrema, né? Pode passar, Vitor, por favor. Então, a primeira chegada, o que a gente tem, obviamente, tudo a gente tem em função das fontes, né? Então, tem fontes que falam do João Torres, que teria sido o primeiro cigano a chegar no Brasil em 1574, né? Degredado. Depois, outra fonte trazida pela Cacilá de Reis Coutinho aponta para o João Giciano, que chegou um pouco antes, em 1562, né? E, por exemplo, o Pierroni nos traz, né, que muitos ciganos começaram a vir em maior número degredados, né, a partir da Resolução Real de 1682, justamente numa intenção de tirar esses ciganos que estavam vindo da região da Castela e chegando em Portugal, tentando tirá-los de Portugal para as colônias, né? Pode passar. Essa imagem é uma imagem interessante de Debré, mais tardia, então, 1820, que mostra o interior de uma casa de ciganos. E o interessante da gente saber que, enfim, no Brasil colônia, os ciganos vão ter uma ascensão social e vão ter uma visibilidade talvez até assim mais forte, né? Aquela época existia que eu sinto através dessas fontes e a gente analisando a situação deles na época dos calons, né, que estavam lá, eles tinham uma visibilidade social, justamente porque eles entraram dentro do trabalho do mercado do tráfico negreiro como mercadores, né? Eles faziam aquele intermédio, né? Na revenda, né? Vendendo. Então, eles compravam esses escravos e revendiam, né? E o Bill Donovan, que é um dos poucos historiadores que fala sobre os ciganos do Brasil colônia, até recentemente, estima que 7 mil ciganos viviam, então, no Brasil antes da independência. Interessante aqui a gente ver nessa imagem, né, traz em primeiro plano essas 3 ciganas, essa de pé, de capas, seria provavelmente a dona da casa, né, que ela está com uma roupa mais sofisticada.
e sentadas seriam suas filhas descascando frutas, né? Com os escravos atrás. Pode passar, Vitor, por favor. Bom, o meu trabalho foca mais na questão da imigração dos ciganos Rom, né? No meu trabalho eu chamo mais de cigano Rom aquele que veio, que não é ibérico, né? Seriam ciganos italianos, tchecos, romanos, húngaros, russos, gregos, que teriam vindo de diferentes partes da Europa, em função da questão dos diferentes trajetos de imigração. Existem vários pontos diferentes, né? A Maria Luísa trouxe isso em relação aos judeus, por exemplo, das várias trajetórias de fluxos imigratórios dos judeus. Com os ciganos acontece de uma maneira parecida. Não existe uma única rota, né? Inclusive, por exemplo, quando a gente fala dos Italiaia, que seriam roms italianos, entre aspas, são ciganos que migraram de outras regiões da Europa, do leste europeu, foram para a Itália, e da Itália eles vêm para o Brasil, por exemplo, né? Então a gente sempre tem que entender isso quando a gente fala dentro de uma questão de nacionalidade. Não existe uma nacionalidade fixa, né? Muitas vezes um cigano rom pode ter mais de uma nacionalidade, né? A gente tem o caso de um cigano, por exemplo, que tinha 2, 3 cidadanias, por exemplo. Principalmente por causa do hábito nômade, ele ia obtendo essas cidadanias ao longo do percurso. Essa foto eu acho bastante fascinante, é uma foto que é cortesia do arquivo pessoal do Cláudio Ivanovic, que é um líder rom de Curitiba, né, que foi um dos que cederam, né, seus depoimentos na minha pesquisa, e mostra o casamento do pai dele, Savo, com a primeira esposa, Maria Nicoliche, em 1948. Depois ele me contou que esse casamento não deu certo, foi um casamento arranjado pelos pais, que é um costume forte, né, e ainda é em algumas comunidades. O casamento não deu certo e ele acabou fugindo com a atual mãe, com a mãe dele, enfim, acabou estabelecendo um relacionamento duradouro, uma família com a segunda esposa. Mas o que é interessante nessa foto é a gente notar como é que esses senhores estão vestidos de uma maneira ocidental, de terno, né? Gravata, enquanto que as mulheres é que carregam a questão identitária com suas roupas ciganas, né? Com suas rendas e algodões e babados e nessa cobertura que vai até as pernas, né? Que tem toda uma simbologia ligada à questão do marimê, que é um conceito de pureza e de limpeza entre os ciganos, tanto roms quanto calons. Pode passar, por favor, Victor. Bom, quando a gente fala da questão migratória, no final do século XIX, a maior parte desses ciganos vai chegar na primeira grande onda, né, junto com italianos, alemães, poloneses, russos, né, e a segunda onda vai vir na era Vargas, né, e justamente é um período muito forte, porque, enfim, tem toda a questão da guerra que também atingiu, a Segunda Guerra também atingiu esses roms na Europa, né? A gente precisa lembrar que os sintis, principalmente, foram um subgrupo que foi perseguido, né, pelo nazismo. Eles chamam até o Holocausto de Porajmos, né? E então houve parte desses ciganos chegaram no Brasil também fugindo
da questão do Holocausto, né? Não é o único motivo, mas tinha essa questão também. E na era Vargas a gente tinha toda a questão de nacionalização, de preocupação dessa construção de uma identidade brasileira, né? Então esses recém-chegados eles tinham que se adaptar a essa ideia, né, de ser tornado brasileiro meio que na marra, né? Então, japoneses, europeus, ciganos, enfim, eles tinham que se adaptar a essa nacionalização forçada da época. Vitor, pode passar, por favor. Enfim, tentando entender, de um lado, as questões das políticas étnicas, do outro lado, como é que esses ciganos eram percebidos, e, num outro viés, os próprios depoimentos dos ciganos para tentar entender, né, o que eles traziam de memória dessa imigração. Então, foi no cruzamento dessas três fontes, digamos assim, que eu construí o meu trabalho, para conseguir ter uma ideia melhor do que estava acontecendo principalmente nessa segunda fase, né? Porque da primeira fase, da primeira onda, eu não tive muitos relatos, né? Os relatos todos que eu tive dos líderes ciganos foi mais a partir dessa época aí, até 1930, mais ou menos. Então, a gente tem um relato interessante da época do China, que foi um dos ciganólogos que escrevia sobre os ciganos, e aqui tem uma publicação que ele fez para o Jornal Imparcial da Bahia, em 1936. Né? Ele diz o seguinte: ciganos, povo sem pátria, sem credo, sem destino, párias exilados de terras distantes, vivendo à margem do mundo organizado, alheios ao ambiente e aos costumes de outras terras. Estejam onde estiverem, entre latinos ou saxões, entre islamitas ou maometanos, guardam fielmente os hábitos e as tradições de sua raça e de sua origem. Fazem da vida um conceito diferente, desconhecem o conforto e desprezam os encantos do home sweet home, que é, por assim dizer, a base fundamental de todas as civilizações. Vivem como judeu errante, dispersos e sem aspirações, por esse mundo aí fora, em acampamentos provisórios. Hoje estão aqui, amanhã ninguém sabe. Sempre avante, eis a imposição do destino. Então, assim, é interessante porque aqui nessa citação do China, a gente percebe como que os ciganos eram vistos pelos não ciganos, né? Como apátridas, como inassimiláveis, né? E eles vão cair nessas categorias de dissidentes, não só dissidentes raciais, mas dissidentes sociais também, né? Por conta do nomadismo, porque assim, na ideia, né, dos não ciganos, se esses ciganos são, por natureza, nômades, mesmo que muitos desses já foram abandonando o nomadismo, né? Já a partir dessa época, até o final do século passado, mas se tinha essa ideia que, tá, se ele é nômade, ele não tem apego ao seu local, né? Ele não é, digamos assim, o cigano não é um ser confiável, porque ele não segue os mesmos preceitos civilizatórios, né? Então, esse estigma é muito pesado. Então, a gente vê como é que o nomadismo, na imaginação do não cigano, vai causar essa ideia, todo esse preconceito, né? Vai, digamos assim, aprofundar esse anticiganismo que tem, sim, influência nas próprias políticas imigratórias da época. É interessante aqui nesse relato que ele compara, né, o cigano com o judeu. Pode passar, Vitor, por favor. Aqui tem mais um trechinho, né, que vai falando dessa multinacionalidade, né? A família vai se tornando internacional, o marido é da Bulgária, a mulher da Albânia, os filhos, um é sérvio, outro é grego, outro é polonês, outro é jugoslavo.
enfim, é interessante isso, que assim, é um pouco exagerado aqui, mas tem um fundo de verdade, né? Nessas citações a gente sempre tem que olhar e ver, tentar... tem coisas que batem, outras coisas que não batem, mas é bastante interessante daquilo que ele traz, da observação dele, né? Fala que a educação depende do instinto, seus conhecimentos limitam-se às coisas intuitivas, né? Então a gente vê aqui a questão do anticiganismo para aquela ideia, digamos, do estereótipo, né? Que o cigano é simplesmente um ser intuitivo, místico, né? Aqui também os ciganos integram uma coletividade de excêntricos, né? E são um povo completamente diverso dos demais, até pela indumentária. Então, a gente consegue entender através dessa ideia, porque lá na foto do casamento, né, do pai, do Cláudio, os homens estavam, digamos, se vestindo como ocidentais. Eles tinham que lutar contra todo esse estigma, né, de ser cigano. E muitos deles, principalmente os Rons, eles se passavam por europeus, eles muitas vezes não assumiam publicamente sua identidade cigana, né, a não ser em festas onde só participavam os ciganos ou os amigos e tal, porque tinha todo esse estigma muito pesado, né? E os ciganos Rons no Brasil, de maneira geral, eles sempre foram tentando se adaptar e também entrar dentro de uma questão comercial, enfim, juntamente com outros europeus, né? A grande maioria dos ciganos Rons foi deixando seu hábitos nômade, né? Enfim, desenvolvendo um dia a dia muito parecido com outros imigrantes, né? Vitor, pode passar, por favor. Quanto tempo que eu tenho ainda, só para eu me organizar aqui? Não sei se alguém está contando o tempo. Mas tudo bem. 5 minutos? Obrigada, Frederico. Tá. Obrigada. Então, assim, eu trouxe aqui só a foto de algum... Eu fiz... eu entrevistei em torno de umas 10 pessoas nesse primeiro trabalho de pesquisa, né, do doutorado. Aqui coloquei a foto de alguns deles, né, que são líderes e ativistas ciganos, né? Então, o Cláudio Jovanovic, o Milvaciti. O Cláudio é em cima à esquerda. Embaixo do Cláudio está o Milvaciti, que já faleceu há 2 anos atrás. Depois, do lado direito, em cima, é a foto do Igor Shimura, e embaixo da Miriam Stanesco, né? O Igor Shimura tem uma história de vida interessante, porque ele conta que ele foi adotado, ele teria uma mãe cigana, e ele é um ativista, ele conhece muitas, apesar de não ser, digamos assim, de não ter nascido numa comunidade cigana, ele conhece muitos ciganos no Brasil todo, e ele me ajudou muito na questão da identidade, né, de questões voltadas à identidade, anticiganismo também. Ele é antropólogo, então ele também desenvolve um trabalho acadêmico, e esses outros 3 são líderes ciganos, líderes fortes, né? A Miriam no Rio de Janeiro, o Cláudio em Curitiba, e o Mil morava no Rio de Janeiro. Só para vocês terem uma ideia de alguns dos depoentes. Pode seguir, Vitor, por favor. Então, por exemplo, eu vou trazer aqui rapidamente o relato, não vou ler tudo, porque agora eu estou com pouco tempo, né? Mas a Miriam, por exemplo, foi uma das primeiras pessoas entrevistadas no meu trabalho, e ela trouxe umas questões muito interessantes. Primeiro, falando da identidade dela, né? Onde ela fala: meu nome é Miriam Stanescu Batuli, eu sou neta, vou falar o nome deles em português, depois em romanês, sou neta da Jordana Stanescu, do Rista Stanescu, sou filha da Liuba Stanescu e Alberto Batuli. O pai, Alberto Batuli, o pai dela era imigrante libanês. Sou uma cigana Calderache, pertenço ao clã Calderache, clã esse chegado aqui nos anos 1900,
formamos um núcleo muito grande aqui no Rio de Janeiro. Pode seguir, Vitor, por favor. Então, ela fala aqui, né, da transição do nomadismo para o sedentarianismo, né? Não, nós éramos nômades, tudo acampamento. Na Segunda Guerra Mundial, quando os ciganos vieram fugidos da guerra, os meus avós já estavam aqui, todo cigano que chegava já procurava meu avô aqui no Brasil, onde então ele comprava uma barraca. O pessoal chegava sem nada, né? E o avô dela ajudava, né? Então, ela conta que o nome dele era Caco Rista, e que ele era conhecido não só no Brasil, como também na Europa. Pode passar, Vitor. Então, aqui uma foto à esquerda seria justamente a foto do avô e da avó da Miriam, né? O Caco Rista e a Bibi Jordana, e sentadinho ali está o primo dela, o Jorge Stanesco. À direita, a gente vê aqui uma foto do evento da primeira comemoração do Dia Nacional do Cigano, que foi instituído em 2006 pelo Lula na época, né, e comemorado em 2007. Então, aqui essa foto da Miriam entre o Lula e a Marisa. Pode passar. Então, assim, só para a gente sentir como alguns desses líderes, ela, por exemplo, o Mil e o Cláudio, e até o Igor também, né? Todos eles têm vínculos em Brasília, né? Contribuíram, né? E contribuíram a criar esse espaço de políticas étnicas consolidadas junto ao governo, né? Voltando à questão da imigração, só para a gente entender o que acontecia na época. Aqui é uma cópia de um documento de 1934 que colocava a enumeração dos indesejáveis. Era um documento público, tá? Não se trata aqui, por exemplo, da questão do judaica, que a gente tinha a circular secreta, né, de 1937. Que era aquela circular secreta que era contra a entrada de semitas, né, judeus e árabes. Aqui não, aqui é uma política migratória aberta, tá? E coloca o cigano ou nômada, interessante que a categoria de nômade vai junto com o cigano, né? Ou seja, uma coisa equivalente à outra. A gente sabe que nem sempre todo cigano é nômade, mas aqui, por aqueles motivos que eu expliquei rapidamente para vocês antes, a gente vê como é que o cigano ou nômada, né, está dentro dessa enumeração dos indesejáveis que eram proibidos de entrar no país, né? E coloca junto, os ciganos estão junto, por exemplo, de outras categorias, né, como aleijado, mutilado, cego, mudo, de pessoas com deficiências físicas, né, para a gente ver como é que é grave a categorização do cigano dentro da política migratória da época. E eu vou finalizar, né, Federica? Eu já estou com pouco tempo, isso? Só passar aqui e ver que... Ah, já estou nas conclusões, ufa! Bom, esse trabalho, como eu expliquei, foi bastante introdutório, de tentar cruzar aquelas 3 fontes que eu expliquei para vocês, né? E eu cheguei também a conseguir alguns dados de números de imigrantes que entraram dessas regiões das quais eu fui mapeando a entrada desses ROMs, né? Mas é muito difícil, a gente ainda está num começo, bem comecinho dessa história migratória dos ciganos. A gente precisa de mais trabalhos para que a gente possa ter fazer um levantamento de dados um pouco mais substancial, né? Ter mais relatos orais, ter mais pesquisa nos arquivos, enfim, né? Por exemplo, existe uma falta enorme de arquivo, de fontes, né? A Maria Luísa, por exemplo, na época, muitos anos atrás, inclusive a Maria Luísa foi uma pessoa essencial na minha pesquisa, porque foi uma das poucas pessoas que me deu força para fazer esse trabalho, né? Ela me apontou, por exemplo, para um documento, e não tem muitos, né? Um documento que ela achou no Arquivo Histórico de Itamaraty,
falando da chegada de ciganos, 30 poloneses e gregos ciganos ao bordo do navio Almirante Alexandrino, né? Isso, 1936, que foram impedidos, né, de entrar justamente por serem ciganos. Então, a gente entende que, mas ao mesmo tempo que muitos ciganos entraram. Então, se eles entraram como brancos e europeus, né? Não como ciganos, né? Então, muitas vezes tendo que ocultar a sua identidade, né? E isso aponta para a questão também do anticiganismo, né? Pode passar, Vitor, acho que é o último agora. Isso, e só para falar um pouco mais sobre o anticiganismo, é importante que a gente entenda que o ciganismo ele não é simplesmente sobre aquilo que está sendo dito, né? Mas sobre o que está sendo feito e o que não está sendo feito. Então, ele se expressa assim, na construção de imagens negativas e até nas consideradas positivas, né? Porque tem a ratificação dos estereótipos, entre aspas, positivos, que o cigano é um ser místico, que o cigano é intuitivo, que é excêntrico, né? Como a gente viu em algumas fontes. E para combater esse anticiganismo, que eu acho que faz parte também da nossa missão como acadêmicos, né? A gente precisa contribuir com mais pesquisas, né? E ajudar também, através dessas pesquisas, nas questões das iniciativas públicas pró-ciganas. Muito obrigada. Muito obrigado, professora. Agradecemos muito a relação da professora Brigitte, que foi muito instigante sobre esse tema dos ciganos e anticiganismos. Eu acho que as perguntas e as falas deixamos depois das falas. Juntamos as duas falas mais a apresentação e depois vamos com perguntas. Passo a apresentar agora a professora Renata Ciudambrosiak. Renata já coordenou a mesa no seminário 3, pós-doutora em Sociologia pela UF, a Federal de Santa Catarina, Universidade Federal de Santa Catarina, doutora em Filosofia Social, mestra em Ciências Sociais na área da América Latina. Tem currículo muito rico, muito interessante. É também professora no Centro dos Estudos Americanos e coordenadora do Laboratório dos Estudos Brasileiros na Universidade de Varsóvia. É nossa agente direta na Universidade de Varsóvia, na Polônia. Editora gerente da revista De Sesla, International Latin American Studies Review, coeditora da revista brasileira de História das Religiões. E, obviamente, não vou não precisa falar tudo, não precisa falar tudo. Não vou falar tudo. Obviamente, Renata também faz parte, é integrante como pesquisadora do laboratório, do LER. Então, é um prazer e uma honra apresentar a sua fala. Hoje nós vamos falar de religião na trajetória da ascensão social dos descendentes de poloneses no Brasil. A palavra para a professora Renata. Tá. Muito obrigada, boa tarde mais uma vez a todos, né, e todas. Muito obrigada aos coordenadores, a professora Maria Luísa Tucci Carneiro e a professora Miriam Rossi pelo convite e uma trajetória, né, já bastante longa de colaboração em vários projetos. Bom, eu não vou mostrar nenhuma apresentação, né? Vou simplesmente, eu acho que pela primeira vez desde uma década, mais ou menos, né? Eu escolhi esse meio de falar de uma maneira bem direta sobre a minha pesquisa, que, na verdade, tem bastante coisas em comum com o que a Brigitte falou sobre os ciganos, no sentido que o grupo étnico polonês também enfrentou bastante prejuízos, né, formados por causa de vários estereótipos, até ligados com a história muito tumultuosa, né, da Polônia no final
do século XIX, quando chegaram as primeiras levas dos imigrantes poloneses aqui no Brasil. Mas hoje eu vou falar sobre religião, que na verdade o meu foco assim mais importante, né, da pesquisa, nas trajetórias da ascensão social dos descendentes de poloneses no Brasil. Eu vou, primeiramente, eu vou comentar um pouquinho sobre o foco, né, temático da minha pesquisa e como que esse tema surgiu num certo momento. Então, eu fiz a primeira pesquisa já em 2015, que foram algumas entrevistas, somando 13, com padres de origem polonesa no Brasil. Isso foi feito dentro de um outro projeto, completamente outro projeto, descendentes dos poloneses da segunda e da terceira geração. Mas daí, quando eu cheguei no Brasil, em 2018, e fiquei por algum tempo em Santa Catarina, né, na Universidade Federal de Santa Catarina, eu fiz uma outra pesquisa enviando enquetes por meio de alguns amigos, né, dos mídias sociais, tentando elaborar alguma característica sociocultural da comunidade polono-brasileira de hoje, né, com formação universitária. Então, eu achei que seria muito interessante ver como é que está a situação, né, de hoje, daqueles filhos, daqueles descendentes, da imigração muito velha, camponesa, dos finais do século XIX, do início do século XX, a maioria não letrada, né, que chegou na procura da terra, na procura das oportunidades para progredir, melhor do que na Polônia, naquele então inexistente. Então, eu recebi naquele tempo 124 respostas em total, e entre elas 66 respostas de homens, entre eles 12 padres e 28 graduados de seminários que nunca exerceram a profissão do padre, ou que exerceram essa profissão somente por algum tempo depois de se formarem. Eu pensei, como quase 90% dos respondentes masculinos definiram-se como pessoas que atingiram um nível substancial de ascensão social em comparação com os seus pais, eu prestei atenção a um dado que realmente achei interessante. Dentro deste grupo, mais que a metade fez isso graças ao caminho ligado à religião e educação religiosa profissionalizante, digamos, no seminário. Entre todas estas pessoas, no entanto, entre 23% e 25% exerceram, de fato, né, a profissão de um padre. Eu trato a ascensão social aqui como um fenômeno socioeconômico de melhoria, né, objetiva, comparativa, frente também à situação dos pais, das condições de vida, e o fenômeno é enraizado no contexto cultural étnico, principalmente naquele fator religioso que me sempre interessou mais, aplicando essa pesquisa, né, aos homens que escolheram, num certo momento da vida, uma carreira ou preparação para a carreira religiosa na Igreja Católica. Então, vamos começar com algumas considerações teóricas, né? A pesquisa sobre qualquer fenômeno ligado à ascensão social sempre gira em torno de algumas questões, não somente sociais, mas também culturais. As decisões sobre a vida profissional são tomadas dentro de uma concreta perspectiva e dentro de um concreto contexto, né? Isso não acontece nunca no vácuo.
né? Porque requer preparação prévia, preparação formal. Alguns dizem que também um pouquinho de sorte, mas também conexões, interações entre pessoas, digamos assim, capital social, né? Primeiramente, entre as pessoas que têm origens comuns, que é uma coisa natural, né? E compartilham as mesmas experiências, competências, interesses, a mesma história, simplesmente. Aí, claro que a gente pode ver aquelas influências da cultura étnica e da cultura familiar, que eu chamei sobre aquele contexto de tomada de decisão, sobre o rumo, né, profissional e o contexto de ascensão social também. A cultura étnica, a cultura em geral, a cultura étnica também, né, determina em grande parte a orientação para as atividades que são valorizadas ou amplamente aceitas, por exemplo, num certo grupo social. E aqui temos já bastante pesquisa, né? Sean Gurbani, Forman Peg, Zoe Hamilton, Dana Benfeld, mas o tipo de atividade depende não apenas da cultura, também de fatores, às vezes, totalmente independentes, como acesso ao capital, situação do mercado, concorrência. Em outras palavras, podemos dizer que as culturas étnicas favorecem e respeitam o sucesso profissional em campos diferentes. E segundo algum, digamos assim, equipamento cultural, né, específico de um grupo. E também competências, entre elas interculturais, relacionamentos, capital, né, econômico e social, muito importante, especialmente no caso dos imigrantes e dos descendentes imediatos dos imigrantes no país anfitrião. Existem, portanto, razões culturais para as escolhas entre o estabelecimento, por exemplo, de um negócio ou, digamos, carreira de um funcionário público. Existem sociedades nas quais um padre ou um funcionário público são muito mais valorizados do que, por exemplo, o comerciante ou empreendedor, mais pela estabilidade que oferecem, pelo prestígio social que trazem, do que pelo dinheiro que poderia ser ganho, né, de uma forma mais rápida, quem sabe, com outra profissão. O contexto cultural de sucesso, ele se baseia muito nos valores, nas crenças, nos símbolos, e também nas normas de comportamento, que o influenciam, inclusive a religião, que é sempre uma fonte muito importante de valores, né? Não apenas na esfera moral, mas também na carreira profissional, na vida econômica. E isso nós já sabemos desde os tempos de Max Weber, que a religião e a economia frequentemente andam juntas, né, de mãozinhas dadas. E também exercem uma sobre outras influências dialéticas. Então, o papel da religião pode ser realmente essencial, né? Porque ela é um fator muito forte na preservação da cultura étnica. E ela influi em muitas coisas. A percepção da identidade, do valor das raízes étnicas, costumes, tradições, o sentimento, o apoio da comunidade, conhecimento da língua, às vezes tratada como língua litúrgica, e também sobre o processo de integração, inserção na sociedade receptora, né? A religião pode ser muito útil, mas pode ser também um transtorno. Então, podemos dizer que a religião católica facilitou bastante os processos de ascensão social na sociedade receptora no Brasil, de muitos descendentes de poloneses provenientes daquela primeira onda imigratória, aqueles mais pobres, aqueles mais necessitados. Ela se constituiu como uma ponte no processo da inserção das gerações imigrantes poloneses e dos seus descendentes na sociedade brasileira, também majoritariamente, oficialmente católica, abrindo as possibilidades de ascensão social, especialmente para os descendentes masculinos da primeira onda
imigratória. E por que isso? Então, historicamente, os poloneses, na primeira leva, eles escolheram aquela estratégia de separação. Eles mostravam inicialmente a tendência para ficar no mundo fechado, né, hermético, dos vizinhos, dos católicos, dos outros poloneses, e considerando isso como um elemento indispensável para a preservação da sua cultura, protegendo-se frente às mudanças, sincretismos, até porque eles saíram, na verdade, de um ambiente que perseguia a identidade nacional e religiosa na Europa. E, graças a esse caminho, né, que eles encontraram, da ascensão por meio da instituição religiosa deles, na verdade, universal, mas também deles, né, e o que é importante é que eles se inseriram na igreja brasileira, né, eles, assim, acharam um caminho para a integração mais rápida, para inclusão e inclusive para ascensão social. Então, é muito difícil, na verdade, explicar em bases assim, racionais, né, científicas, o fenômeno da vocação religiosa, porque ela é muitas vezes percebida como inexplicável, né, como algo próprio ao divino, né, ao espiritual, algum mistério. Claro que a gente fazendo uma pesquisa científica enfrenta um desafio, né, porque a gente tem que estabelecer uma série de relações objetivas entre a cultura étnica, a estruturação social, também religiosa em determinado contexto. Por isso também, não se fala normalmente nesse tipo de pesquisa sobre ser padre como profissão, ou como carreira, né, profissional, mas os pesquisadores preferem normalmente usar as palavras como serviço, missão, até porque pela própria recusa, né, aos interesses profissionais, pelo menos em teoria, né, das pessoas que entram na esfera religiosa como profissionais. O que procuramos fazer aqui foi examinar os mecanismos de recrutamento. A Igreja Brasileira, de contingente de jovens de descendentes poloneses nos 3 estados do sul do Brasil. E os primeiros padres poloneses vieram da Polônia, atuando na Igreja Brasileira, mas eles vieram para prestar assistência espiritual aos colonos católicos, aquelas primeiras levas. Claro que eles se empenharam, desde logo, não somente naquela ação missionária, mas também na construção de escolas, organizações culturais, cooperativas, tudo isso que, na verdade, chegou a providenciar, né, a construir uma certa chancela, né, da autoridade católica de um Papa naquelas comunidades. E o que, na verdade, o que é importante para a gente nós lembrarmos, né, falando dessa situação assim, dialética do recrutamento, né, por parte da comunidade polonesa, mas também por parte da Igreja Católica no Brasil, a gente tem que se lembrar que os interesses dos que aderem pessoalmente a um projeto só se realizam completamente ao se combinarem com interesses coletivos, que são ao mesmo tempo os dos padres e os dos grupos sociais, de leigos, né? Então, a gente tem que ver, por exemplo, como é que está a configuração de uma estrutura social daqueles que mostram interesse, né, por esse tipo de ascensão social. Fundamentalmente agrária, centrada na pequena propriedade agrícola, com elevadas taxas de fecundidade, que produziam famílias com grande número de filhos. O que é interessante é que também tinha, claro, outros fatores muito importantes, como, por exemplo, a baixa probabilidade de acesso à escolarização, além do ensino fundamental, e devido à deficiência de cobertura do sistema escolar secundário público, da impossibilidade de optar pelo ensino privado, mas também, por outro lado,
uma alta valorização social da religião católica naqueles ambientes, né, de práticas religiosas e das profissões relacionadas à igreja. Então, podemos apontar uma relação direta entre o surgimento de vocações religiosas em meio a famílias de descendência polonesa numerosas, de pequenos ou médios proprietários agrícolas, e a orientação de jovens filhos, né, aos seminários menores, como uma estratégia de ascensão social. Frente à baixa probabilidade de manutenção de patrimônio familiar, a exclusão do sistema escolar secundário também. Então, o filho de agricultores apontava uma solução, na verdade, aos problemas de dilapidação de um capital econômico e ameaçado pelas sucessivas divisões, né, entre os herdeiros. Ele também, na verdade, ao anular aquela pretensão à posse, né, dos bens, o que ele obtinha em compensação foi uma futura carreira, segurança por toda a vida e também um benefício para toda a família, com certo acúmulo de recursos culturais, de redes de relações, de notabilidade, etc, etc. Agora, em primeiro lugar, a gente vai observar com maior precisão algumas propriedades sociais dessas famílias que forneceram filhos à igreja. A percepção corriqueira, né, segundo a qual de famílias grandes sempre sai um padre. Na segunda geração, normalmente eram as famílias com 7 ou mais filhos, na terceira com 4 filhos ou mais. E claro que isso a gente pode explicar de maneiras variadas, né, desde a indisponibilidade de métodos contraceptivos, mas também os efeitos da moral religiosa sobre a prática sexual, né, daquele grupo, onde o filho era visto sempre como dom dado por Deus, e também tipo assim, a dedicação de um filho a uma carreira eclesial como uma certa entrega a Deus, né, a retribuição de uma graça de tê-lo concebido. Muitos dos pais daquelas famílias executavam serviços também nas igrejas, como sacristão, bom, as pessoas nas entrevistas, nas enquetes, colocam informações tipo família muito comprometida, desde sempre envolvida na igreja, já os meus avós trabalhavam para a igreja, prestavam auxílio na organização paroquial, tal. Então, esses depoimentos dão conta de relações de amizade, tá? Entre familiares, sobretudo os pais, avós e o clero local. E, pelo lado da família, claro que a dedicação, né, de um dos filhos à carreira eclesial garantia melhor a inserção social dele no futuro, a escolarização, a ascensão social e também ajuda para os outros filhos, né? Para a igreja, isso também era importante. Por quê? Porque dava a possibilidade de investimentos mais seguros em indivíduos confiáveis, né, que valia a pena treinar. Então, aconteciam naquele caminho, naquela trajetória, as coisas como envio para estudos em Roma, indicações para realizar cursos, especializações, convites para cargos, né, maiores, assim, da alta administração da igreja. E então, o interessante é que naquelas famílias, muitas vezes, pelos depoimentos colhidos, aconteciam, assim, foram usadas certas técnicas, né, para produzir percepções de vocação religiosa nos jovens. Por exemplo, o uso repetido de sugestões, nas frases como, você tem cara de padre, já pensou em ser padre? Numa família tão grande e bonita, vai sair com certeza algum padre.
Então, em diversos casos, tinha também um certo mapeamento prévio das famílias potencialmente vocacionadas pelos padres, pelos párocos, né? Mas as famílias, claro, né, aquela religiosidade vinda da família também é muito importante por meio de transmissão de uma cultura religiosa, decoração da casa, oração em família. O que a gente sabe, o que eu achei muito interessante, é que naquelas famílias acontecia, por exemplo, o questionamento dos filhos, geralmente a partir dos 8, 9 anos de idade, sobre o desejo de ser padre. Então, assim, eu vou agora citar, né, um dos depoimentos. Um dia a mãe reuniu a turma toda e disse: vamos ver, vocês querem ir para seminário? Né? O pai estava de acordo, mas não dava para deixar todo mundo. Então, no meio de uma certa incerteza, ou sei lá o que foi, o mais velho disse para logo vinha depois dele: vai tu. Virou para o primeiro e queria terminar a coisa por aí. E eu me lembro que achei isso tudo muito ruim. Eu estava sentado até fora da roda quando se decidiam as coisas importantes. E vendo que tinha acontecido aquilo, eu me lembro que eu me botei de pé e disse: então, para o seminário vou eu. Eu tinha 10 anos, mas, na verdade, eu entendia pouco. Mas eu segurei aquilo com compromisso. Tanto mais quando meu pai chegou e disse o seguinte: olha, meu filho, eu te deixo ir para o seminário, mas não me vai fazer uma palhaçada, porque se tu quer ir, vai. Mas não vai lá e volta para casa. Aí ele comenta: saí do seminário formado, fui enviado depois para estudar em Roma, mas não segurei, saí e casei. Agora sou um professor universitário aposentado. E outra coisa, então, não se pode deixar de tomar em conta a posição destacada daquela profissão religiosa do padre, na hierarquia social dos descendentes de poloneses, que marcava uma distância muito grande entre o trabalho do padre e o mundo da roça e da enxada, né? O trabalho pesado. Então, aquelas biografias religiosas descritas, né, nas entrevistas e apontadas também nas enquetes, elas dizem que, sim, as pessoas costumavam passar pelos momentos precisos, digamos assim, de despertar da vocação, como primeira Eucaristia, a missa, mas a família foi sempre apontada como base comum, né, a qualquer fato concreto, né, que indicasse o desejo de ser padre. E foram as famílias não somente católicas, mas, na verdade, assim, impregnadas de religião. E elas aderiram com total naturalidade a um destino de um filho para a vida religiosa, elas incentivaram, né? E, então, aí as pessoas comentam, né? Era dentro desta lógica. Muita gente, sem saber, foi para seminários para poder continuar a sua carreira intelectual. Ter uma formação melhor. E muitas pessoas, inclusive, comentam que tinha muitas pessoas que entravam para estudar para padre e depois caíram para fora. Então, aparece aquele fator, né, aparente de decisão de ir para seminário, que simplesmente não tinha outra opção, né? Não tinha outra opção para continuar estudando, para começar a estudar. Um dos depoimentos diz que a ideia dos meus pais foi de me colocar no colégio, no seminário, assim como meu mano também, de nos dar uma formação, de nos dar uma instrução, porque a família não tinha nada para nos oferecer. Depois ele terminou os estudos, né, fez doutorado, pós-doutorado, agora é um professor aposentado também. Então, isso tudo não significa, né, uma coisa importante, que
isso tudo se põe em xeque o fundamento da vocação, né? Ou invalida aquela vocação real, porque ela era normalmente culturalmente bem fundamentada. Poucas pessoas, entre esses todos os depoimentos, eu achei 3, das pessoas que disseram que realmente nunca pensaram em ser padre quando decidiram pela opção de entrar no seminário, tá? Desculpem, eu tenho que silenciar aqui o mundo que está que tá por detrás. Aham. Gente, eu estou aqui com uma reuniãozinha, tá bom? Então, um pouquinho assim, o volume mais baixo. Ok. Nossa, me desculpem, mas aqui está muito barulhento. Então, desculpe, Frederico, eu tenho muito tempo ainda? Ou já deveria... 5 minutos. Muito obrigada. 5 minutos. Sim, então, eu encontrei, como eu já falei, somente 3 casos, né, de ingresso no seminário como uma estratégia de escolarização explicitamente declarada, sem vocação nenhuma. Em primeiro lugar, se trata de um filho único, homem, de uma família de apenas 2 filhos, cujos pais eram pequenos agricultores. E ele falou que a família era normalmente religiosa. Ele falou, não exageradamente religiosa. E ele também era o herdeiro evidente da propriedade. Só que ele diz, então, como eu não gostava da roça, eu fui para ser padre. Então, segundo lugar, era um órfão destinado à carreira de padre pelos parentes, também sem decisão dele. E no terceiro, a única opção para deixar a casa, a única opção possível, né, por causa de alguns traumas da vida familiar, que eu nunca, claro, perguntei. Então, essa ausência de alternativas fora do sistema escolar da igreja e o uso do sistema seminarístico como mecanismo de ascensão social, indicando claramente que era uma estratégia de escolarização, tá? Realização de um desejo de estudar, tá? O escapar definitivamente à lavoura, ou simplesmente sobreviver, se virar no mundo sozinho. Então, uma outra coisa que eu queria mencionar, eu tenho algumas citações interessantes aqui, mas já não dá para falar muito sobre isso, considerando aquela incidência dos mecanismos de atração à carreira religiosa sobre famílias com número elevado de filhos. O que me chamou a atenção foi a alta frequência de ingresso de mais de um dos filhos no sistema escolar da igreja. E dentro de vários filhos, né, que foram enviados, cada um à sua vez, a tentar, digamos assim, a vocação no seminário, pelo menos um deveria realizar uma sessão através da religião. Então, sempre tinha uma pressão, né, que um dos filhos, né, por mais deles que tivessem entrado, que um deveria exercer a profissão. E a existência de famílias ou grupos familiares com diversos membros dedicados ao serviço religioso constitui, de fato, um traço marcante, né, entre os descendentes dos poloneses daquelas gerações. E podemos dizer que aquela existência de parentes do grupo nuclear ou do amplo grupo, né, da família, dedicados profissionalmente à igreja, chegou nas respostas a cerca de 74%, né? Então, 74% daqueles que possuíam algum irmão ou alguém da família, né? Primo, tio, tal, na instituição, enquadrado, né? Na instituição da Igreja Católica, sem contar aqueles que apenas passaram por seminários sem
permanecer na instituição. E aí eu pensei sobre por que acontecia isso, e eu acho, claro, que isso ainda para profundizar no futuro, mas eu acho que a impossibilidade oficial de reprodução dos padres, né, para transmitir o conjunto de recursos sociais, culturais, mas também econômicos, explicava, em parte, essa espécie de autorrecrutamento interno, né, executado nos grupos familiares dos descendentes dos poloneses. Além, bastante homogêneos, né, socialmente, etnicamente. E, além das perspectivas de trajetórias ascensionais mais rápidas que isso dava, a possibilidade também de construir um certo capital de notoriedade, né, dentro da instituição religiosa, a partir da presença de múltiplos membros da mesma família, que se ajudavam, né, mutuamente, e que realmente se tornavam, né, os mais jovens se tornavam os potenciais herdeiros, né, do capital religioso acumulado por mais velhos. Então, considerações finais. O que a gente pode realmente tirar daquela pesquisa foi que, sim, foram as populações majoritariamente rurais ou semi-rurais, compostas por famílias muito numerosas, de forte prática religiosa, e, na maioria dos casos, desprovidas de recursos sociais significativos, que produziram aquelas abundantes vocações religiosas. A pesquisa revelou também uma série de ações conjugadas, né, no espaço doméstico, mas também na própria igreja, que indicavam as oportunidades da vida religiosa ou do ensino religioso. As dimensões individual e coletiva daquele processo vocacional, né? Tipo, os pais incentivando, às vezes exercendo alguma pressão, os padres, né, escolhendo as famílias, e dentro das famílias escolhendo também, né, os filhos que eles achavam mais propensos, né, àquela carreira religiosa, também às vezes fazendo uma certa pressão. Bom, eu também tenho aqui a indicação para talvez uma outra pesquisa, mas eu acho que eu vou terminar aqui, que já também ultrapassei o tempo. Muito obrigada. Obrigado, Renata. Agradecemos a sua relação, muito interessante. E vou passar a palavra agora para a professora Miriam Rossi, na verdade, porque a professora Maria Cristina D'Adalto, por uma emergência familiar, não pode ser presente conosco. E então a professora Miriam nos ajuda para apresentar as slides que preparou para a sua relação a professora Maria Cristina D'Adalto. Então, sem falar mais, passo a palavra para a professora Miriam. Sobre os colonos brasileiros na região centro-norte do Espírito Santo, os capixabas. Isso. Eu vou ler o resumo disso daqui e depois o Vitor passa o PowerPoint aí. Então, começando. Assentados no Espírito Santo em fases distintas, os colonos capixabas têm como uma das marcas de vinculação identitária sua associação remetida ao significado territorial com o país de origem dos primeiros imigrantes. Esses colonos vieram para o Espírito Santo no primeiro momento do último quartel do 800, no deslocamento em massa de imigrantes europeus para o Brasil. Posteriormente, no final da década de 1920, em um movimento organizado entre o governo do Estado do Espírito Santo e a Sociedade de Colonização de Varsóvia, constituíram dois lugares que os remetem simbolicamente e territorialmente à sua identidade étnica. São estes Santa Teresa, na região central do estado, onde uma pequena leva se fixou no 800 em um lugar conhecido como Patrimônio dos Polacos. O segundo grupo se estabeleceu no norte do estado, onde se fez uma colônia que se tornou a cidade de Águia Branca, cujo nome é uma homenagem ao símbolo da bandeira polonesa. Esta comunicação busca discutir esses dois grupos instalados no Espírito Santo
com vistas a buscar compreender, sem, contudo, propor análises comparativas entre os dois grupos poloneses e capixabas, como se deu o processo sociocultural e histórico de assentamento e como se encontram no presente enquanto descendentes da imigração e na condição de estabelecidos e miscigenados na sociedade. Então, esse é o resumo que ela nos deu, e agora temos o PowerPoint, o Victor vai passando assim um pouquinho devagar, que a gente não vai saber explicar, obviamente. Aí ela está indicando entrada de imigrantes estrangeiros no Espírito Santo, séculos 19 e 20. Essa, à direita é a Águia Branca e à esquerda é Santo Antônio dos Polacos. Aqui tem um Holotália, acho que é isso. Primeiro encontro cultural de Santo Antônio do Canaã, Santa Teresa. Os poloneses, Miriam, e os italianos, juntos. Sim. Ah, tá. Obrigada. Aí é uma rainha da Polotália. Eu vou deixar você fazer isso aí, vai, então. Aí temos o quê? Não sei. Centro de Cultura Polonesa, na Águia Branca. Esse foi o último. Foi o último? Então, Isso. é mais ou menos um... Ela disse que ficou feliz em que a gente pudesse fazer pelo menos uma partezinha do que ela não pôde fazer. Miriam, eu vou depois mandar para todo mundo, né, um link para um artigo que a gente publicou juntas, né, com a Maria Dadalto sobre aquela comunidade polonesa no Espírito Santo. Então, caso alguém tiver mais interesse, né, pode entrar. E saiu aqui em português no Brasil. Tá? Ótimo. Muito bom. Renata, você não quer comentar alguma coisa sobre essa colônia? Eu acho que, porque acho que a maioria aqui de nós desconhecemos. Se pudesse dar alguma informação, não é? Apenas para nos localizar com relação ao grupo. Sim, na verdade, um caso bem interessante, até porque realmente até os pesquisadores poloneses, os pesquisadores da comunidade polônica, como a gente chama aqui no Brasil, sabem muito pouco sobre aquela parte, né, capixaba daquela comunidade, até porque ela, num certo momento, ela ficou muito assim, dizimada por razões diversas, né, mas a maioria deles, na verdade, saiu do Espírito Santo para o sul do Brasil, se juntou às comunidades, né, de origem polonesa, nos arredores de Curitiba, no Paraná, saíram também para o Rio Grande do Sul, por várias razões, né, assim, o despreparo, né, clima, também doenças, simplesmente não se enraizaram bem naquela área, apesar de serem muito bem-vindos, na verdade, e muito procurados pelo governo naquele, então, capixaba do Espírito Santo. Assim, o contexto de toda a política de branqueamento, né? Exato. Muito bem, agora vamos abrir para uma roda de perguntas sobre as duas relações que a gente escutou agora. Aproveito um pouco do meu papel de coordenador da mesa para abrir algumas questões. Não? Eu encontrei muito instigante a relação da professora Brigitte sobre a questão dos ciganos, até porque me lembrou que no começo da minha carreira eu trabalhei faz 30 anos numa escolinha junto a um campo Rom em Milão,
então tive a oportunidade de conhecer a comunidade rom muito de perto. Muito de perto. Até ganhei um sobrenome como Bradano, me falavam no idioma rom, que significa barbão, porque eu tinha a barba, me chamavam de Bradano. Mas, Já a era parte barulho. disso, eu acho que a questão muito instigante é tratar de entender como essa alteridade tão radical da comunidade cigana faz que o estigma que levam é um estigma que levam em qualquer lugar onde eles vão a migrar, não? Onde chegam, por ser uma comunidade que não vai se conformar com o disciplinamento da sociedade, da produção, do capital, não? Não vão nem a querer se assimilar, não vão nem a querer se encontrar com a sociedade onde vão se hospedar. E essa alteridade radical faz sim que genera medo na comunidade onde eles chegam, não? Medo e, logicamente, anti-ciganismo, não? Todo mundo fala, eu não sou racista, mas com os ciganos tenho algum problema, não? Não sou racista, mas com os ciganos sempre é isso. E outra coisa que ficou muito interessante, depois deixo de falar, a questão dos gajés, não? Ou seja, como os ciganos veem as pessoas que não fazem parte da comunidade, que não são ciganos, que chamam de gajé. Tem uma palavra especial na língua rom. A coisa interessante é que ele vem da Índia e tem uma palavra muito similar no idioma japonês para indicar quem não é japonês, que é gaijin. Não sei se algum linguista pode resolver esse problema, essa coincidência, mas acho que tem alguma relação entre as duas palavras, quer dizer, alguma relação entre as duas questões. É muito interessante. Mas eu queria, se pode nos falar alguma coisa mais sobre a sua pesquisa, a Birgitte, embora seja um pouco no começo, para ver como é possível pesquisar um fator étnico tão difícil de identificar, não? Eles se auto-identificam por se diferenciar dos outros, mas aqui chegaram negando a própria identidade. Então, como pensa de poder resolver esse problema na sua pesquisa? E outra coisa, outra questão pela relação da professora Renata, que hoje é muito interessante, não? De como a carreira religiosa voltou para ser uma estratégia de ascensão social, não? Como sempre foi desde a Idade Média na Europa, não? A carreira religiosa era instrumento, ferramenta de ascensão social. Mas quando isso acontece na comunidade agrícola, na comunidade camponesa, de imigrantes no Brasil, vai desenvolver esse fenômeno de autorrecrutamento interno para preservar o patrimônio, o capital, que pode ser econômico, social, cultural, do legado familiar. E hoje é muito interessante esse aspecto dessa conexão. Não sei se pode dizer alguma coisa mais. Mas deixo a palavra e o microfone aberto para as perguntas das outras pessoas. Muito obrigada, Federico. Então, essa questão que você apontou é muito fascinante. Eu acho que também, pessoalmente, uma das coisas que me dá mais motivação para a pesquisa é a minha admiração dessa autoestima que os ciganos têm, né? Porque se não fosse essa autoestima que eles têm, alta autoestima, eles não teriam sobrevivido, né? Tanto tempo e por tantas dificuldades, né? Então, uma das questões que observei foi esse estilo que eu chamei de excepcionalista, né?
que os ciganos têm no Brasil e em outros lugares, que é essa ideia de que eles são superiores, que eles têm uma cultura superior, que eles têm um ethos superior, né? E a manutenção desse ethos, através do tempo, é o que dá a eles a força de resistência. Então, quando você falou de Gagé, Gajão, enfim, né? O não cigano, no fundo, de uma maneira geral, é tido como aquele que não tem a mesma benesse de possuir uma cultura cigana, que não tem a benesse de ter valores, sólidos, de ter uma raiz sólida da identidade, né? Então, de um lado, o cigano ele se coloca como tendo uma identidade sólida, de raiz sólida. Por isso que a questão do espaço e tempo é diferente para ele. Ele não depende tanto da questão sedentária para se realizar como pessoa, né? No sentido político, no sentido comunitário, no sentido social. Não é que ele não tenha sociabilidade, não, muito pelo contrário, a sociabilidade é uma questão bastante prezada pelo ser cigano de maneira geral, né? E isso é muito forte, por exemplo, nas relações de família, nas estruturas de hierarquia familiar e social, né? Então, o cigano em geral, enfim, eu digo o cigano no geral, porque a gente sabe que não existe o cigano, né? Mas, assim, de maneira geral, os ciganos, eles têm um ethos muito forte, pautado numa questão toda hierárquica de valores familiares muito fortes. Então, eles olham para nós, os não ciganos, como sendo pessoas pobres, né? E para eles essa que é a riqueza deles, né? E você consegue sentir esse desdém ele existe. E não é só uma questão dos ciganos, né? Outras culturas também se posicionam de uma maneira superior a outras em outros contextos, né? Históricos e de civilização, enfim. Então, não é uma questão própria, única do cigano, mas eu achei interessante que essa autoestima, digamos assim, esse excepcionalismo que faz com que eles consigam ter força para resistir todos os problemas e que quando a gente começa a ver ao longo da história são muitos e de muitas dificuldades, né? Por exemplo, a Maria Clara perguntou por escrito aqui no grupo se os ciganos eram escravos, né? No Brasil, não, eles não entraram na categoria de escravos, né? Mas em outros lugares eles foram escravizados. Até parece que tem, por exemplo, que foram enviados como escravos para o Caribe, por exemplo, né? Pelos ingleses. E antes, na Moldávia, na Romênia, houve escravidão de ciganos, por exemplo, né, que eles foram só se libertar aí em meados do século XIX. Então, todo tipo de problemas, pobreza extrema, escravidão, né, e essa alteridade radical, como você falou. Aí você tinha me pedido como é que eu resolvo isso, desculpa a pergunta de novo, qual que você tinha me dito, como é que eu equilibrio, não sei se eu te respondi. Sim, não, já respondeu, mas o problema era justamente isso, não? Da questão da autoestima e da questão da visão da própria etnicidade e identidade nacional, não? Uhum. Então, a Renata queria fazer uma pergunta, eu acho. a Renata tem uma... Brigitte, eu queria somente assim, um comentário, mas quem sabe que poderia ser interessante para você, Brigitte. Então, ultimamente, como o meu foco, assim como eu falei, são os estudos de culturas e religiões, ultimamente eu passei na minha caminhada, né, de pesquisadora, por um lugar muito interessante e incrível, do ponto de vista de pesquisa sociocultural, que é o Vale do Amanhecer. Não sei se você já ouviu falar, perto de Brasília. Perto de Brasília. E agora? Eu vou te falar uma coisa que realmente, agora que eu me lembrei, ou escutando, né, ouvindo a sua fala,
sobre os ciganos, que uma das figuras mais representativas daquele culto, daquela igreja, é a figura da cigana, muito venerada, muito reverenciada por aquele culto. Inclusive, eu já achei aqui no meu celular, quando vocês estavam falando, eu já achei algumas fotos que eu te repasso, onde eu encontrei nas ruas, né, daquela cidade, as meninas vestidas de ciganas, elas se vestem de ciganas para assistir ao culto, né? E seria interessante, eu ainda não aprofundei essa pesquisa muito, eu só entrei em contato com um sociólogo brasileiro, Hammurabi de Oliveira, que fez pesquisa doutoral sobre esse tema, mas seria interessante ver se a famosa tia Neiva, que foi uma médium, né, clarividente, brasileira, que fundou aquele, né, Vale do Amanhecer, propôs toda aquela doutrina espiritualista que agrega elementos absolutamente fantásticos de várias religiões, e que, na verdade, colocou aquela figura de cigana lá, né, junto com tem princesas e tem ciganas, e elas praticamente têm o mesmo nível de valorização. Então, as ciganas são princesas, que seria, quem sabe, importante para, assim, um caminho para percorrer, né, para ver se ela, talvez, né, tinha alguma origem, alguma descendência, né, como é que aconteceu que ela valorizou, que ela conseguiu valorizar tanto as ciganas na sua doutrina, né? Interessante isso que você falou, Renata. Só um minutinho, Maria Luísa, eu vou... O que a Renata está falando, na verdade, é bastante interessante no sentido do seguinte: o estereótipo do cigano no Brasil, ele adentrou o mundo espiritualista também. Então, a gente tem ciganos étnicos que fazem parte do panorama espiritual brasileiro, e a gente tem ciganos imaginários que também fazem parte do cenário espiritual brasileiro. E às vezes às vezes existe um laço entre o cigano étnico e um cigano imaginário, e às vezes não. No caso da tia Neiva, eu acho que não. Só que tem uma história interessante. A tia Neiva tem uma relação com o JK. E o JK construiu para ele, no imaginário dele, uma identidade cigana. E o cigano, e ele tinha relacionamento com alguns líderes ciganos, né? E interessante que os líderes ciganos vão afirmar, vão dar uma legitimidade étnica cigana para o JK, e vão usar isso na luta das políticas públicas no Brasil. Então, é engraçado que no Brasil a gente não consegue analisar nada, nem mesmo um fato político, separando a questão religiosa, cultural, porque tudo é um bolo. Até para você entender, e eu demorei um tempo a entender isso, porque eu via em várias fontes, eu até fiz um capítulo na minha tese para entender a história do JK, porque os ciganos falam, JK é nosso presidente cigano. Aí, pesquisando, fui ver que o JK tinha contato com a tia Neiva, ele tinha iniciação espiritualista, enfim, o JK realmente foi uma figura muito interessante. E ele trouxe essa energia, digamos assim, que ele acreditava na época, uma coisa da época, né, ligada aos cultos da época, até para idealizar Brasília, né? Então, a própria idealização de Brasília passa também por um viés espiritualista dessa ideia que ele tinha de cigano, que um espírito tinha dito para ele. Eu, nas minhas pesquisas, acho que o JK, na verdade, não tinha uma descendência cigana, que isso foi uma coisa que ele desenvolveu, que ele enfim, que ele criou para si. Mas tem ciganos que juram de pé junto que sim, né? Mas
É muito interessante. O Brasil tem uns fenômenos que são muito interessantes, e a questão da ciganidade é essa questão toda de construção, né? De ciganidades também, é muito fascinante, tanto para a questão cultural quanto para a questão espiritual. Eu não sei se... Enfim, isso é uma tese para ser escrita, né? A palavra para a professora Tucci. Oi, Beatriz. Beatriz, não. Oi, Brigitte. Oi, Edu. Eu só queria comentar, né, que o tema do cigano ele é muito sedutor, e acho que essa questão do imaginário é muito interessante, e cabe aí, eu acho que uma pesquisa nas revistas ilustradas. Eu cheguei a começar alguma coisa na revista da semana, naquelas revistas dos anos 20 e 30, que tem capas maravilhosas, Sei Tudo, e a figura do cigano, ela aparece de uma forma assim muito fantástica, vamos dizer assim, né? Quer dizer, era uma imagem que influenciou em grande parte, por exemplo, as mulheres no carnaval. Então, nós temos no Carnaval de São Paulo, tem umas fotografias que você pode até encontrar nos trabalhos sobre carnaval em São Paulo, no estado de São Paulo, né? Em algumas coleções de fotografia, tem várias que você pode encontrar, onde a presença da fantasia, né, de cigano ou cigana, ela é muito presente. Eu mesmo me recordo nos carnavais no interior, onde eu fui criada, né, que em vários momentos os grupos carnavalescos iam, e eu mesma, fantasiada de cigano, porque era uma coisa assim de liberdade, era uma fantasia que seduzia muitas meninas, né, com o pandeiro, isso me recordo muito bem, com as fitas. Então, eu acho que tem uns caminhos aqui da pesquisa por esse lado do imaginário. Pelo outro, que é o do estereótipo, dos estigmas, né, que você também trabalhou na sua tese, acho que tem que ser publicado, eu já te falei isso, né? É a questão do estranhamento do cigano, do medo. Eu acho que alguém agora há pouco, acho que o Rogério, comentou a questão do medo, né? Eu tive a oportunidade de consultar toda a legislação, vou dizer toda, porque foi um trabalho imenso, legislação portuguesa e espanhola do século XVI até o XIX, onde as leis de pureza de sangue dizem respeito não só a cristãos novos, judeus, mouros, mas também a ciganos. Então, os ciganos eram considerados como raça inferior, como raça infecta, que é a palavra que aparece nessa legislação, e eles eram, como os cristãos novos, né, infectados pelo sangue que lhes corre nas veias. E isso vai ser retomado depois pelos nazistas no mito ariano. Então, essa linha de estigmatização ao longo da história do Brasil é muito interessante. E a outra consideração que eu quero fazer também, e sugerir até mesmo que as pessoas, né, que puderem, quiserem aprofundar essa questão da pureza de sangue, onde o cigano também é considerado, né, eu tenho depois aqui à disposição esse levantamento todo, né, já até ofereci também para a Brigitte, da legislação portuguesa e espanhola. Foi um trabalho imenso, e o grande medo naquele momento era da chegada ou da entrada dos ciganos nas cidades portuguesas, né? E a referência da legislação portuguesa é de que os ciganos eles falavam uma língua estranha, né? Os ciganos eles tinham que se recolher a um horário determinado em que eles não podem entrar na cidade. E são também, existe também um alerta nessa legislação, que é quase que cotidiana também, sobre roubos de cavalos e roubos de crianças, né? Que é, vamos dizer assim, um dos mitos que persistem no Brasil até hoje, não é? E eu me recordo muito bem quando havia a chegada de ciganos na minha cidade de Santa Adélia, minha mãe recolhia as crianças que estavam ali na rua, entrem todo mundo, porque os ciganos estão nas cidades, né? Da mesma forma como hoje ainda persiste a ideia de que comunista come criança, né? Então, naquela época, cuidado, então.
Então, eu acho que assim, é muito sedutor essa questão do estranhamento cigano, né? A língua falada, que eles não entendiam, segundo a legislação, né? Os legisladores, é que eles falavam a geringonça, quer dizer, que tem também um significado, a Brigitte deve saber. Então, existe toda uma linha de tempo de estigmatização e de etiquetamento, não é, do cigano, não só na cultura brasileira, mas na história do direito. Né? Então, a imagem do cigano estigmatizado e estereotipado, ao mesmo tempo que nós temos a imagem dele no imaginário social brasileiro, que é muito forte, né? Eu acho que daria aí, Brigitte, você está convidada a escrever eu acho que um artigo fantástico, né, sobre essa figura do cigano. Então, é isso que eu queria comentar e complementar, e também lembrando o comentário que foi feito aqui do meu orientando, né, do Henrique, que ele trabalha no Museu de Imigração e acho que o contato com ele, né, e lembra que os bolsistas, um levantamento, né, sobre a entrada de ciganos no Brasil e também os impedimentos. Aquele documento que você citou, né, imediatamente o Henrique já localizou o navio, porque o que é interessante é que eles, eu estou até aqui com o documento que você citou, que é uma relação nominal, eles saíram vindos de lugar da Europa, saíram de Lisboa, chegaram no Porto de Santos, foram impedidos de desembarcar e obrigados a retomar um navio de retorno. Eles foram devolvidos para o país de origem, o que acontecia também com os judeus impedidos de desembarcar no Brasil devido a circulares secretas. Né? Então, é isso. Meus parabéns, Brigitte, e agradeço aí a tua participação. Maria Luísa, muito obrigada, né? Eu que tenho que te agradecer por tudo nesses anos todos que você tem me acompanhado e me ajudado com tua motivação. Te agradeço muito. E também falando sobre o documento que o Henrique enviou agora, né? Muito, muito legal. Vocês podem ver, ele colocou o link, né? Porque eu só tinha uma parte desse documento que foi levantado primeiro pela Maria Luísa, e agora essa nova imagem desse documento na lista mesmo original é bastante rico. Com certeza vai ser muito, muito interessante estar aí com o Henrique conversando sobre essas questões documentais, que na verdade é muito importante, porque a gente tem poucas fontes documentais nos últimos 2 séculos anteriores. Né? A gente tem uma extensa documentação colonial em relação aos ciganos, né? Desses documentos que a Maria Luísa falou da pesquisa dela e outros que foram levantados, enfim, mas esses últimos séculos anteriores, 2, a gente tem pouquíssima coisa, então é excelente, né? Sobre a questão do que a Maria Luísa também falou, que é importante de apontar para a trajetória de como que esse preconceito foi sendo construído. A Cristina Feres também, a nossa colega, me perguntou sobre a consulta de memorialistas, né, para a questão da análise do estereótipo social cigano. Ela perguntou se eu fiz essa consulta. Enfim, eu não cheguei a fazer uma consulta direta com os memorialistas de uma maneira mais aprofundada, porque não cabia na tese, mas eu cheguei a olhar na questão da literatura como um todo, sim, porque existem aí questões, para além das questões biográficas, da questão dos romances, dessa literatura brasileira, existe muita coisa em relação a essas imagens dos ciganos, né? Quem trabalhou bastante com isso foi minha colega Florência Ferrari, no trabalho dela, se não me engano, de mestrado. Ela tem um trabalho excelente onde ela cruzou tanto as questões da literatura na Europa como no Brasil, e que é muito importante para entender também como é que essa ideia do cigano foi construída, né, e os preconceitos também.
né? Mas eu acho que sim, Maria Luísa, seria importante fazer um trabalho um pouco mais sólido dessa construção do preconceito contra o cigano a partir da questão da legislação. Seria interessante, com certeza, e eu vou depois conversar sobre isso com você, né? Que eu vou precisar da tua ajuda, com certeza. Também, rapidamente, queria ver se tem alguma outra pergunta aqui que me foi feita. Tem o Robson, que perguntou da escassez de fontes, né? Qual que teria sido minha estratégia? Então, minha estratégia, acho que eu comentei um pouco sobre isso, mas foi cruzar dados de fontes orais, que eu fiz de entrevistas, principalmente com os líderes ciganos, com fontes documentais e também com aquilo que foi escrito sobre os ciganos pelos que a gente chama, entre aspas, ciganólogos, né? Do século XX. Então, como o China, o Dornas, né? E esses textos eu trago no trabalho porque eles também falam sobre a questão dos ciganos rons. Então, essa seria porque por que os ciganos, o Robson também perguntou, teriam migrado para o Brasil antes da Era Vargas. Bom, existiu uma série de problemas na Europa em relação à empregabilidade, essa que é a palavra, questões de trabalho, né? Falta de terras, enfim, esses motivos pelos quais vários europeus vieram para o Brasil a partir do final do século XIX, começo do século XX, né? Então, os ciganos, a gente tem que entender os ciganos também, enfim, são seres humanos e são europeus como outros, apesar deles terem aí as suas questões culturais próprias, eles também, enfim, são seres humanos que dependem de trabalho, né, de oportunidade, de comércio. Então, eles também estavam sofrendo com todos os problemas que estavam ocorrendo na Europa naquela época, né? E então acho que é isso. Eu acho que eu terminei minhas. Se eu esqueci de alguma pergunta, por favor, me lembrem e também passar aqui a voz para minha colega Renata. E agradeço imensamente por todas as perguntas, pela participação de todos e por todos os colegas, né? Federico, Maria Luísa, Miriam, Renata e todos, né? Todos aqui presentes, muito obrigada. Muito obrigada, Brigitte. Prazer te conhecer. A gente estávamos tão perto, na verdade, uma da outra, né? Durante quase um ano, e a gente nem se conheceu. Agora é a primeira vez que a gente assim, tem uma interação, né? Mais próxima. Mas o que eu queria comentar, passou assim por minha cabeça, Brigitte, ainda falando da sua pesquisa, que eu também achei... adorei a palavra usada por Federico, que disse que é instigante. É instigante mesmo, né? Porque tem tanta coisa realmente que assim aparece, sabe, como fios, né, condutores, quem sabe para outro tipo de pesquisa. Eu pensei sobre as mulheres, Brigitte, assim, levando em consideração o que a professora Tucci Carneiro falou sobre a participação dela, né, no carnaval, né, vestida de traje, né, da cigana. Então, aquele papel, sabe, da cigana na cultura europeia, que, na verdade, se traduz quase que exatamente no papel da mulata na sociedade brasileira. E, num certo momento, e numa certa região, né, num certos lugares, né, de imigração, também as judias polonesas, que entraram como famosas polacas, né? Então, esse imaginário social de uma mulher, digamos assim, Federico, instigante, né? Usando a sua palavra preferida, né?
das mulheres instigantes, mas nesse sentido de puramente assim de relações, né, físicas, de atraentes, né? Assim, claro que ligado tudo isso também ligado ao estereótipo, né? Porque é óbvio, mas eu acho que quem sabe, Brigitte, a gente poderia num certo momento aprofundar um pouquinho, né? Aquela vertente. Agora, alguém perguntou para mim o que, na verdade, aconteceu, o que aconteceu depois, né, de tudo isso. Então, daquela entrada maciça, vamos dizer, dos descendentes dos poloneses nas estruturas eclesiásticas da Igreja Brasileira, como eu já falei, durante a minha pesquisa, eu acabei sabendo, por meio daqueles depoimentos, que, na verdade, a maioria daqueles homens destinados à carreira eclesiástica saiu, né, num certo momento, ou depois de ter se formado, ou ainda depois de ter exercido, né, o papel de um padre, né, deixaram a batina, começaram outra carreira profissional. Na maioria das situações de professores universitários, ou de funcionários públicos, né, de alto escalão, podemos dizer, né. Agora, tudo isso, na verdade, o que aconteceu com aquela leva, né, de candidatos, digamos assim, por entre dos descendentes dos poloneses na Igreja Brasileira? Não aconteceu muita coisa, não, apesar do fato que, claro, a presença do clero polonês é ainda bem visível, né, na Igreja Brasileira, mas eu acho que agora tem muito mais, eu vou ter que provar, mas a minha experiência no campo me diz que tem muito mais padre polonês da Polônia do que polono brasileiro do Brasil. Talvez porque a gente ainda sejamos os poloneses exportadores, né, da mão de obra. Então, a Polônia ainda tem vocações em alta, decrescendo, mas ainda é suficiente para exportar os padres, né, para outras partes do mundo. Mas as significativas transformações na estrutura da igreja e na estruturação social também, né, do Brasil, colocaram as questões muito interessantes para a investigação sociológica futura, né, acerca de produção das vocações e também da reprodução institucional católica no Brasil. Embora se dispunham de dados claros sobre os efeitos de assim chamada crise vocacional que se seguiu na Igreja Brasileira depois do Vaticano II, e também sobre tendências do perfil totalmente diferente dos recrutados ao serviço religioso, porque, começando com os anos 60, na verdade, a gente tem indivíduos muito mais urbanos, digamos assim, de origem social mais elevada, de melhor escolarização, também mais velhos, tá? Então, já não são crianças, na verdade, que entram no seminário com a idade de 10, 11 anos, muitas vezes havendo exercido outras profissões já na vida, né? Mas ainda pouco se sabe sobre aqueles mecanismos de recrutamento e de seleção, né, daquele corpo profissional religioso de depois, bem como também de seus efeitos, né. E eu acho que interessantes podem ser as questões como, por exemplo, o peso de outras experiências de socialização, além daquela esfera familiar, que era absolutamente preponderante, né, para aqueles descendentes de poloneses que a gente da segunda e da terceira geração, e também a escolar, né, porque podem ser as pessoas que a gente pode imaginar, que poderiam ser as pessoas com alguma participação política, associativa, por exemplo, e também alguma intervenção de determinados eventos biográficos, como, não sei, frustração profissional anterior,
né, no outro caminho, quem sabe algumas doenças, né, que fizeram com que alguém procurasse uma outra possibilidade, né, de ganhar o pão, né, e então, mas tudo isso já ainda, né, fica para fazer no futuro, tá? Então, eu ainda não sei dizer muita coisa sobre. Obrigada. Bom, não sei se tem alguma pergunta mais para nossas duas palestrantes. Acho que tinha uma pergunta do Robson para a Renata na chat. Não sei se Renata viu isso, mas... Bom, a professora Tucci quer a palavra. Não, nem quero falar. Eu vou mostrar, vou dar de presente para a Brigitte aqui uma foto. O grupo da minha mãe, ainda solteira, não havia nascido ainda, em Santa Adélia, fantasiadas de cigano no imaginário dos anos 40. Dê uma olhada. Que legal. Mandei para você, Brigitte, presente. Muito obrigada. Muito obrigada. Agora, professora, fica a pergunta, o que eu ganho eu? Eu também quero. Tira lá do arquivo, né, do acervo, né, das profundezas. Para você, nós vamos dar Viu, Renata? Para você, nós vamos oferecer um prato de pirogue com uma vodka. Que tal? Ó, aceito, né? Assim que se negocia, Federico, viu? Satisfeita. Federico, vou pedir para você encerrar. Eu já aproveito a agradecer aqui a presença de todos, né, e convidá-los para o próximo seminário, que acho que a Miriam pode dar certinho as datas e os títulos próximos. Federico, você pode encerrar, então, com seus comentários? Com certeza. Bom, eu acho que foi uma noite para mim e uma tarde para vocês muito interessante. E agradeço muito as palestras das nossas duas professoras, Brigitte e Renata. E foi muito interessante também todas as perguntas e as falas que saíram. Agradeço a participação de todos, agradeço a organização do seminário, obviamente, pela professora Miriam, a professora Tucci para toda a organização do LER e desse colóquio internacional. Vamos encerrando agora. Eu passo a palavra para a professora, agradeço novamente a todos e passo a palavra para a professora Miriam para contar-nos algumas coisas do próximo encontro desse colóquio. Então, o próximo encontro, 30 de setembro, com o título Cruzando Fronteiras, Perspectivas Interdisciplinares de Abordagem. E aí, quem vai... Ah, eu estou perdendo as minhas coisas aqui. Perdi aqui. Incrível. Márcio, Isabel e Carolina. Então, isso aí. Aí vai o Márcio de Oliveira, a Isabel Cristina e a Carolina Bielinski, acho que é isso. Bielinski, da Universidade de Varsóvia, contemporânea aí da Renata. Então, são essas três. A primeira vai apresentar poloneses e descendentes em Curitiba, enquanto tema da pesquisa da sociologia. A segunda, expressão visual de fotógrafos poloneses e polônicas de ontem e de hoje, na perspectiva da sociologia visual. E a última, Isabel, paisagem sociolinguística em aldeias selecionadas do Paraná. Então, são essas. Então, a gente se vê... Nós nos vemos, então, em 30 de setembro.
E eu vou pedir que todos abram, então, o microfone e uma salva de palmas para todos aqui. Para né? todos, todos. Com barulho. Bom, convido vocês para um café, cada um na sua casa. Pois é. Tchau. Tchau. Tchau, Federico. Tchau a todos.